Bíblia de Estudo da Mulher, Livro de Atos, capítulo 13. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre. Elimas, o mago. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ao chegarem em Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João por ministro. Havendo atravessado a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mago, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o mago, pois assim se traduz seu nome. E procurando desviar-se da fé, o procônsul. Saulo, porém, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Contra ti agora se levanta a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando as apalpadelas, procurava quem o pudesse guiar pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, a oposição dos judeus. Partindo de Pafos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge, cidade da Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os principais da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Irmãos israelitas, e os que temei a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo ele estrangeiro na terra do Egito, e com braço levantado o tirou dela. Suportou os seus costumes no deserto pelo período de quase 40 anos. Ele destruiu 7 nações na terra de Canaã e deu-lhes por sorte a terra deles. Então, por quase 450 anos, lhe deu juízes, até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos Saulo, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Removido este do trono, suscitou-lhes Davi como rei Davi, ao qual também deu testemunho dizendo: Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus levantou Jesus como Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento, mas ao concluir João seu ministério, disse:
quem pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas após mim virá aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Irmãos, filho da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação, porque não conhecendo os que habitavam em Jerusalém, nem seus príncipes, este Jesus condenaram-no, fazendo assim cumprir as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o sepultaram. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por muitos dias ele foi visto que subiram com ele da Galileia para Jerusalém, os quais são suas testemunhas para o povo. Nós vos anunciamos a promessa feita aos pais, a qual Deus já cumpriu para conosco, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. E a respeito de sua ressurreição dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: Eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi sepultado junto com seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja, pois, notório a vós, irmãos, que por meio dele se vos anuncia a remissão dos pecados. De tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, neste é justificado todo o que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai e desaparecei, porque operam uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos contar. Retirando-se os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte se lhes falassem as mesmas coisas. Terminada a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecessem na graça de Deus. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, porém, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, com ousadia, disseram: Era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Como a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim ordenou, dizendo: Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. A palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e moveram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.